Nasa era um vagabundo solitário e sem rumo que parecia um personagem de Stranger Things e vivia uma vida miserável até que quase foi acertado por um caminhão. No entanto, ele foi salvo por uma garota atraente que o obrigou a casar com ela e ficar junto, mas antes disso, no dia em que nasceu, seus pais olharam tristes para o berço ao perceberem que o bebê era muito feio e tinha a cabeça enorme e redonda como uma melancia. Por isso decidiram chamá-lo de Nasa. Com o passar dos anos, todos zombavam dele por causa do nome idiota. Isso deixou o garoto tão frustrado que decidiu estudar muito para se tornar alguém respeitado. Ele tentou ganhar músculos fazendo flexões, mas percebeu que o peso da sua cabeça gigante o empurrava para baixo. Quando chegou ao ensino médio, disse para a professora inútil que queria entrar na melhor universidade do país, mas ela respondeu que ele precisaria ter o cérebro de Einstein e que, considerando a pobreza dos pais dele, isso seria impossível. Mas o garoto respondeu de forma dramática que seu nome era Nasa, e isso significava que não havia limites para o seu sonho. A professora disse para ele reconsiderar e escolher uma universidade reserva, mas Nasa saiu sem dizer nada, prometendo que nada o impediria. Naquela mesma noite, ao voltar para casa, olhou para sua prova e percebeu que havia tirado nota máxima novamente. Murmurou feliz que a vida estava alinhada com seu sonho. Mal sabia ele que a vida era traiçoeira. De repente, avistou a garota mais bonita do mundo do outro lado da rua. Naquele momento, o garoto determinado baixou a guarda, pois só queria descobrir o nome dela. Então, sem pensar, começou a atravessar a rua e acabou atropelado por um caminhão, o famoso truque com que nunca erra. Caído no chão, sangrando, só conseguia pensar que iria morrer sem ao menos saber o nome daquela garota. Então, olhou para cima e viu a bela menina, com o rosto também machucado, olhando para ele. O motorista do caminhão apareceu perguntando se ele estava bem, mas a garota pediu que ele levasse Nasa ao hospital. O motorista respondeu que ela também precisava de atendimento, já que havia levado o maior impacto. Mesmo assim, a garota foi embora sob a luz da lua, enquanto Nasa perdia a consciência. Pouco depois, o motorista chamou uma ambulância, mas de repente Nasa se levantou como um vilão de filme de terror, assustando o coitado. Determinado a encontrar a garota por ser bonita demais para deixá-la escapar, ele correu com velocidade sobre-humana até alcançá-la em um ponto de ônibus. A garota ficou surpresa que ele tivesse a perseguido mesmo estando à beira da morte. Então, o Senhor dos Sinks soltou uma cantada ridícula perguntando se ela era uma estrela, porque ele era NASA e queria estudar sua gravidade. A garota ficou impressionada e pediu para ele sentar. Ela limpou seu rosto ensanguentado com um lenço, deu-lhe seu casaco e disse que chamaria uma ambulância, já que ele poderia morrer a qualquer momento. Mas o idiota tentou se aproximar dela, mesmo com as pernas quebradas. Com a consciência se esvaindo, disse que ela parecia a princesa Kaguya, da lenda infantil, uma princesa amada por todos mas que teve de voltar para a lua. Disse que talvez nunca mais a visse, mas que queria lutar por uma chance de estar com ela. Reuniu toda a coragem e confessou seu amor, pedindo para sair com ela. A garota respondeu que só poderiam ficar juntos se ele se casasse com ela. O idiota, sem pensar, aceitou na hora e desmaiou. Dias depois, acordou no hospital em uma cadeira de rodas. Não conseguia parar de pensar na garota, mas entrou em depressão por não saber seu nome. Apesar de ter sido o melhor da turma, desistiu da Universidade dos Sonhos e passou a trabalhar em um subemprego, na esperança de reencontrá-la, mas isso nunca aconteceu. Quando completou 18 anos, em vez de comemorar o aniversário, ficou deprimido em casa. Porém, a campainha tocou e, ao abrir a porta, seu cérebro parou, era a garota.
Ela se apresentou como Tsukasa, mostrou a certidão de casamento e pediu para ele assinar. Nasa entrou em pânico, mas ela disse que não haveria problema se não quisesse assinar. Então, ele pegou o papel e assinou mais rápido que um ninja. Assim, eles foram ao cartório oficializar o casamento. No caminho, Tsukasa explicou que o nome Nasa não era motivo de piada, mas sim um nome incrível, ligado a cientistas e engenheiros que realizaram o sonho da humanidade de viajar ao espaço. Logo depois, o funcionário do cartório, um velho solteirão amargo, oficializou a união, surpreso de ver um casal tão jovem. Mais tarde, em casa, Nasa ficou em choque. Agora era casado. Preocupava-se onde ela iria dormir, já que só tinha uma cama. Pensou em comprar outra, mas já era tarde. Enquanto se preocupava, Tsukasa apareceu com sua mala dizendo que estava pronta para começar a vida de casal. A partir daí, passaram a morar juntos, enfrentando momentos engraçados, constrangedores e românticos. Tsukasa revelou que não tinha para onde ir e, mesmo achando o apartamento pequeno e desconfortável, afirmou que nunca iria deixá-lo. Nasa não conseguia entender por que uma garota tão linda queria ficar com um perdedor como ele. Perguntou o motivo, e ela apenas disse que a pergunta era boba, já que ele também havia aceitado casar sem pensar. Mesmo assim, os dois começaram a viver como casal. Foram comprar futons, cozinhar juntos, conhecer os vizinhos e até ir ao banho público. No entanto, cada vez que novas pessoas entravam na vida deles, como Konami, Aya e até Chitose, segredos sobre Tsukasa e sua ligação misteriosa com a lua começavam a surgir. Até que, um dia, Nasa descobriu um pedaço de rocha lunar guardado pela família dela, o que levantou ainda mais perguntas sobre quem realmente era Tsukasa. No dia seguinte, Kanan mostrou sua rotina na casa de banhos, acordando às 5:30 da manhã para limpar antes da escola. Quando Tsukasa se ofereceu para ajudar, Kanan inicialmente recusou, dizendo que ela era uma convidada. Porém, Tsukasa insistiu, achando desconfortável não contribuir. Por fim, Kanan aceitou e Tsukasa percebeu que as invenções de Nesa já tinham automatizado boa parte da limpeza. Kanan então deu a ela as áreas mais difíceis de alcançar, mas ficou impressionada com o capricho de Tsukasa. Depois disso, Kanan agradeceu a Tsukasa por salvar a vida de Nesa, expressando o quanto o admirava e como ele havia ajudado sua família. Mais tarde, Tsukasa perguntou a Nesa qual era sua comida favorita, e ele respondeu que era curry. Decidida, ela comprou ingredientes e os dois foram juntos ao mercado. No caminho, encontraram a mãe de Kon, que sugeriu que Nesa levasse sua esposa a um parque para ter momentos apimentados e animar o casamento, mas Nesa não entendeu a indireta. De volta para casa, Tsukasa brincou dizendo que ele os havia levado a um parque abandonado de propósito, insinuando pensamentos ousados. Nesa admitiu que só queria beijá-la, mas Tsukasa ficou tímida por ter comido pão de alho, frustrando-o. Ainda assim, ela confessou achar o Parque Pacífico, como se fossem os únicos no mundo. De repente, Nesa a abraçou por trás, surpreendendo-a. Tsukasa disse que, apesar de assustador, o abraço foi agradável. Ele então perguntou se ela estava feliz por ser casada com ele. Ela achou a pergunta estranha, mas respondeu que sim, pois estar com ele trazia novas experiências e aprendizados diários. Com isso, os dois se abraçaram apaixonadamente. Dias depois, Chidose e suas criadas descobriram que o apartamento deles havia queimado. Coincidentemente, Tsukasa passava por lá, e Chidose perguntou sobre sua situação. Ao brincar dizendo que estava morando em um parquinho, Chidose acreditou e ficou horrorizada. Enquanto isso, Nesa arrumava as coisas e encontrou uma velha churrasqueira, decidindo dar uma festa de tacos.
Ele convidou Aya e Canaan, mas Aya ainda se sentia desconfortável com o casamento. Nesse momento, Chidose invadiu a casa de banhos, preocupada com Tsukasa, que brincou dizendo que dormia no chão. Chidose acreditou de novo, mas Neza explicou que estavam apenas em um quarto emprestado. Depois, as garotas exploraram a casa de banhos e se divertiram bastante. Durante a festa, Aya desafiou Tsukasa na cozinha e depois em uma partida de Street Fighter. No torneio improvisado, Chidose queria que Neza pagasse um mico caso perdesse, mas Aya derrotou todas facilmente. Tsukasa também jogou, lembrando que costumava passar horas em games, mas acabou perdendo. No fim, Tsukasa e Aya empataram e riram juntas, esquecendo até do prêmio. Mais tarde, enquanto lavavam a louça, Neza perguntou o que Tsukasa teria pedido como favor se tivesse vencido. Ela respondeu com um beijo carinhoso. No dia seguinte, Neza ficou doente de tanto trabalhar, e Tsukasa cuidou dele o dia inteiro, colocando toalhas frias em sua testa. À noite, ela ficou preocupada e o abraçou, mas o repreendeu quando ele tentou avançar. Depois, com a chegada de um festival, Tsukasa comprou yukatas para os dois. Neza ficou encantado ao vê-la vestida e tirou várias fotos. No festival, comeram comidas típicas, participaram de jogos, foram ao templo fazer pedidos e assistiram juntos aos fogos de artifício com seus amigos. Tsukasa pediu por um casamento feliz e pela saúde de Neza, desejando que ele vivesse muito. Ele a abraçou, agradecido, e disse que queria ver os fogos com ela todos os anos, pelo resto de suas vidas. Ela não tinha sido muito cuidadosa antes, e então confessou a Naya que estava usando apenas seu agasalho esportivo, sem capa de melão ou armadura de pêssego, o que quase tirou o fôlego do garoto. Aproveitando o momento raro, Neza tirou uma foto dela sentindo que era uma oportunidade boa demais para deixar passar. Mais tarde naquele dia, Canaan incentivou Nessa a levar chás às compras para substituir as roupas que perderam no incêndio, insinuando que ela perderia sua aparência de bad girl se continuasse se vestindo como uma pessoa sem teto. Concordando que suas palavras faziam sentido, Neza levou Tsukasa ao shopping, onde ela experimentou várias roupas, até que acabaram indo comprar roupas íntimas. Estar na seção de lingerie deixou Neza muito envergonhado, então Chasa segurou sua mão para ajudá-lo a se acalmar, mas no fim decidiram que seria melhor ela comprar sozinha. Ao voltarem para casa, Neza perguntou se um dia poderia vê-la com roupas íntimas fofas, mas eles rapidamente deixaram o assunto de lado por ser embaraçoso demais. Depois de aproveitarem a estadia na casa de banhos, Neza achou o quarto um pouco antiquado e ansiava para se mudarem em breve. Por outro lado, Tsukasa preparou o jantar, o que Neza adorou, já que sua família era fã de frituras. Ele achou a carne de porco ao molho deliciosa e disse que queria saborear sua comida pelo resto da vida. Nesse momento, Canaan chegou trazendo um melão como presente, e o casal ficou impressionado com o sabor doce e celestial, decidindo que deveriam encontrar uma forma de retribuir a gentileza. Tentando ser romântico, Neza deu um pedaço para Tsukasa, e mesmo um pouco envergonhada, ela aceitou, lembrando que já havia feito o mesmo durante a viagem. No dia seguinte, o antigo senhorio de Neza ligou convidando-o para conhecer um apartamento recém-construído. Canaan ficou desapontada com a notícia, pois achava divertida a estranha história de amor do casal e gostava de sua estadia. Como o dono tinha uma boa relação com eles, ofereceu o mesmo aluguel de antes. Mais tarde, ao visitarem o novo apartamento modelo, ficaram impressionados com o design elegante, corredores detalhados e a vista do prédio alto, principalmente o banheiro, que tinha uma vista incrível. Neza então imaginou banhos juntos, enquanto Tsukasa esperava por momentos compartilhados na banheira.
Já no quarto principal, ficaram maravilhados com a cama enorme, muito maior que os futons antigos. Ao voltarem para casa, Nessa decidiu trabalhar duro para pagar o aluguel, mas Tsukasa o tranquilizou dizendo que ficaria feliz em qualquer lugar, contanto que conseguissem transformá-lo em um lar.